É meio engraçado olhar pra Netflix hoje em dia e os filmes dela que quebram a internet, entre aspas. Eu acho que eu meio que tive a última comprovação disso com a popularidade que como mágica tá tendo, sabe? Eu lembro de ter visto o trailer desse negócio, não ter dado muita bola pra isso, mas, né, querendo ou não, eu faço vídeo de animação, então, sobre animação, então eu pensei, tá, quando sair eu vou ver. Eu vi, apesar de ter meus pontos aqui, eu não esperava que ele fosse ficar tão popular. E foi aí que eu decidi voltar no tempo, entre muitas aspas, e revisitar todos os filmes da Netflix que quebraram a internet, por assim dizer. Só pela diversão mesmo, não tem nenhuma grande razão por trás disso não. Em 2019, a Netflix lançava a primeira animação dela original, que era Klaus. Klaus é um filme natalino que basicamente desmistifica tudo aquilo que a gente conhece sobre o Papai Noel, só que de uma forma, parece que não vai fazer sentido o que eu vou dizer agora, mas de uma forma mágica, por assim dizer. Tem muito clichê na história, só que o clichê é tão bem feito, tão bem colocadinho, que você simplesmente gosta. E eu acho que uma das coisas que mais me surpreende nesse filme é que, apesar das imagens que tá passando na tela, e você pensa, legal esse filme 3D, ele é 2D. Tem um vídeo no YouTube que ele explica basicamente como esse filme foi feito e que tá em inglês, mas tem legendas em português, se eu não tô enganado, então eu vou deixar passando na tela pra você entender melhor. O ponto é que esse filme, ele não explodiu quando ele foi lançado, apesar de ter ido pro Oscar e tudo mais. Esse filme, cada vez mais, a cada ano que passa, vai ganhando uma popularidade. E é um negócio interessante de se olhar, porque ele tem tudo pra ter se tornado extremamente popular e acabou não tanto, pelo menos não logo de cara. E você vai notar que isso é um padrão bem frequente com os filmes da Netflix. Mas aí a gente pulou pra 2021, onde o primeiro filme que a Netflix bota no catálogo dela acaba, entre aspas, levemente quebrando a internet. Em 2021, eles colocaram Família Mitchell vs as Super Máquinas. E eu sei que esse filme é da Sony, só que digamos que a Sony tá meio que pegando esse título de dona desse filme só agora. Por muito tempo esse filme foi visto como um da Netflix mesmo. E querendo ou não, apesar de todos os pesares, eu meio que vou dizer algo polêmico. Família Mitchell só realmente teve tanta popularidade quanto teve porque foi direto pra Netflix. Se tivesse ido pra outro streaming ou então nos cinemas na época, com certeza não teria feito tanto sucesso. Até porque em 2021 os cinemas ainda estavam bem complicados. Mas foi em 2022 quando a Netflix conseguiu fazer o seu primeiro filme que realmente quebrava um pouquinho a internet, não no nível que ela conseguiu mais pra frente, mas algo que já era grande, que foi com o filme Sea Beast, ou A Fera do Mar, que é basicamente a versão da Netflix de como treinar o seu dragão. Eu não tô nem zoando, é realmente isso. A diferença é que ao invés de dragões, a gente tem bestas, feras do mar. Esse filme, ele é interessante em várias coisas, inclusive ele vai ter uma continuação que tá sendo dita que vai sair algum dia aí. Até agora a gente não tem nada de grandes informações, só que vai ter. Só que esse filme ele é interessante porque ele tem, na minha opinião, uma das animações que mais beiram o realismo que eu já vi. Eu olho pros designs dos personagens e muitas vezes eu realmente penso, caramba, parece gente de verdade. E apesar de eu não gostar muito de animação e realismo no mesmo contexto, eu admito que esse filme ficou legal até. E é engraçado porque eles colocaram esse realismo nos personagens humanos, só que dos monstros eles são bem cartunescos, principalmente a protagonista. E é engraçado porque a protagonista fera do mar tem design mais simplificado possível, enquanto os bichos aleatórios que ela passa no caminho simplesmente tem um design mais bem trabalhado. Na verdade, quase tudo tem um design mais bem trabalhado do que a literal fera, dragão, sei lá como você quer chamar, que vende esse filme, por assim dizer. Mas isso aconteceu em 2022. Já em 2023, a Netflix conseguia quebrar ainda mais a internet com um dos filmes mais inesperados do catálogo dela até então, que é Léo. Eu acho que hoje em dia ninguém lembra da existência desse filme e meio que existem algumas razões. Na época que esse filme foi lançado, foi bem pertinho de quando a Disney lançava o filme centenário tenebroso dela. E, bom, por mais que Léo da Netflix tenha envelhecido bem mal, ele ainda consegue ser melhor do que o filme centenário da Disney. Na época ele estava também sendo comparado com Elemental da Pixar, mas honestamente Elemental é muito melhor, apesar de não ser essas coisas tudo. Mas esse filme genuinamente quebrou a internet levemente, por assim dizer. Tinha vários vídeos tanto de youtubers gringos quanto youtubers BR falando sobre esse filme, eu incluso. E bom, a questão sobre esse filme é que ele realmente envelheceu bem mal. O final dele, os minutos finais, 20 minutos mais ou menos, eram totalmente desnecessários, ainda são totalmente desnecessários. Aquele plot que eles inventam é só pra encher linguiça. A animação
animação não tem uma qualidade muito alta. E eu sei o que você deve estar pensando, mas veja bem, é que na verdade é animação para streaming. A animação para streaming não é tão assim, com orçamento tão alto. E assim, convenhamos que até faz sentido, só que meio que antes e futuramente, como você vai ver nesse vídeo, não é mais bem assim que a banda toca. Eu acho que a gente já passou da época de aceitar uma animação meia boca só porque tá sendo feita para streaming. Porque como eu disse, Fera do Mar, Klaus tem animações de altíssima qualidade, e os que vão vir pra frente também tem. E é engraçado porque essa é uma animação do Adam Sandler, ele que aparentemente fez a história e ele que faz a voz do personagem principal no original. Então você espera que a Netflix fosse investir um pouquinho mais na animação. Só que é muito engraçado porque quando você olha para as produções da Netflix, todas que têm um grande renome, elas não investem tanto na animação. Elas realmente só confiam no nome. Se você duvida, é só você olhar para a qualidade da animação de Devil May Cry, Lara Croft. Recentemente eles fizeram a animação de Splinter Cells, que até onde eu assisti, nossa, a qualidade era baixa. A única exceção de uma hiper famosa que eles botaram muito dinheiro ali pra a questão da animação foi Castlevania. Mas eu acredito que é porque eles não botavam muita fé na popularidade de Castlevania. Então eles falaram, isso aqui a gente bota um pouquinho pra chamar mais atenção, né? Enfim, o que eu quero dizer é que não é desculpa pra ter uma animação ruim. Só que o filme ele é um musical, eu sei. Muita gente já vai se afastar desse negócio a partir daí. Só que ele não é exatamente um musical, porque os personagens eles não estão cantando. Eles só estão cantarolando o que eles falariam. Ao invés de falar, eles cantarolam. Simplesmente só porque, eu não sei explicar por que eles fazem isso, eles só fizeram isso. Enfim, em 2024, a Netflix não teve nenhum filme que quebrou a barreira e explodiu na internet. Por quê? Porque ela não lançou nenhum filme justo a esse ponto? Na verdade não, eles tiveram uma das coisas que na minha humilde opinião, merecia ficar muito mais popular do que realmente ficou, que é Ultraman Rising. Eu já venho falando sobre esse filme volta e meia aqui no canal e como ele é incrível. O fato de que Ultraman Rising, se você tem um pouquinho de conhecimento, você sabe que já é uma franquia bem estabelecida, provavelmente te afastaria, só que o diretor pensou nesse negócio também. E aqui é basicamente a melhor introdução possível que você pode ter para esse universo. Ultraman Rising realmente te põe ali, sem fazer com que você sinta perdido. E mais ainda, eles te fazem com que você queira realmente explorar outras obras desse mundo. A animação é fantástica. Dentre todos os filhos, por assim dizer, de Arcane, eu acho que até o momento, Ultraman Rising é o que melhor usou o estilo de animação que a Arcane criou. Os personagens também são muito carismáticos. A gente tem duas divisões, na minha opinião, que são os personagens que estavam sendo preparados para os próximos filmes e aqueles que foram, obviamente, desenvolvidos nesse. Eu não preciso explicar muito porque já é explicativo. E como eu disse, a animação ela é fantástica, não só no quesito técnico, mas nas cenas de ação que entrega. Tem uma cena que é num momento da noite que tinha tudo para não ser boa, não ser bonita, e ela é simplesmente maravilhosa. Sério, se até hoje você não deu uma chance para Ultraman Rising, por favor, faça esse favor a você mesmo. E como já tá meio que óbvio, esse filme ele não quebrou a internet, mas ele merecia. Nossa, como merece. Mas pra compensar, em 2025 a Netflix teve o primeiro grande hit dela. O primeiro filme dela que realmente quebrou completamente a internet. E antes que você diga, não, mas K-Pop Demon Hunters é um filme da Sony e não sei o que. Então, mais ou menos. Se você fazer uma pesquisa rápida, você vai acabar descobrindo que a Sony inicialmente tinha rejeitado essa ideia. Só que aí a Netflix acabou vendo tudo isso e falou, a gente financia isso. Então você pode ver K-Pop Demon Hunters como um filho da Netflix com a Sony, onde a Netflix tá com a guarda, por assim dizer. E eu não preciso explicar pra você o sucesso absurdo que esse filme fez. Não tem necessidade, de alguma maneira você foi exposto a K-Pop Demon Hunters. Seja por cenas do filme, seja pelas músicas, que provavelmente é o que você mais foi exposto. Até o momento, essa é a animação da Netflix que definitivamente quebrou completamente a internet. E eu acredito que a essa altura você já deve estar pensando, eu espero que você esteja pensando isso, tá legal, mas qual foi a animação que meio que ficou de lado e que também valeria a pena quebrar a internet, ou pelo menos merecia um pouquinho da fama? Lost in Starlight. Essa animação é simplesmente fantástica. A Coreia já tá basicamente dominando o mundo com os doramas dela, todo mundo já sabe disso. Recentemente com Stellar Blade e outros jogos que vão lançar, eles simplesmente estão começando a entrar no mercado dos games, só que eles também estão no mercado das animações agora, pelo menos estão tentando. E esse foi o meu primeiro contato com uma animação coreana recente, teve outras aí que foi meio que destruída pelo marketing, mas enfim.
Mas esse foi o primeiro que eu digo, meu amigo, esse filme é fantástico. Lost in Starlight, ou acho que é Perdido nas Estrelas, não. Eu esqueci como é que é o nome em português, mas enfim. Ele é uma das razões pra eu olhar e falar, às vezes a gente acha que a Netflix só tem besteira porque meio que a própria Netflix esconde os produtos bons dela. Em quesito de animação é simplesmente linda, linda. Quem me conhece sabe, eu tenho um fraco por animação 2D, então o fato de ser 2D e ser extremamente bem animado já é um negócio, uou. Os personagens também são muito, muito bons, as músicas e o final, nossa senhora. Eu não posso falar muito sem spoiler e tirar muito da graça, mas é uma das primeiras vezes em que eu vi um filme e eu pensei, por favor, não tenho essa coragem, por favor, não tenho essa coragem. Antes de eu ir pra 2026, eu acabei mencionando que em 2024 a Netflix não teve algo grande que quebrou a internet, mas é porque na verdade eu acabei esquecendo que teve uma animação que eles tentaram. Eles tentaram fazer com que quebrasse recordes de popularidade. E o nome da animação é Spellbound ou Spellbound. Honestamente, eu não sei até hoje se a pronúncia é Spellbound ou Spellbound, porque o inglês ele é meio inconsistente. Mas aqui no Brasil ficou colocado como Enfeitiçados. Se você nunca ouviu falar desse filme, não se preocupe, você não tá perdendo muita coisa. Inicialmente ele parece mais um filme de princesa com a tentativa de competir com a Disney, porque filme de princesa, ele também tem uma pegada um pouquinho da Pixar, porque se eu não me engano, ele, um dos responsáveis pela produção desse filme, era um dos caras que antigamente era um cabeça da Pixar, mas fez merda e, bom, saiu da Pixar. E ele tem também uma tentativa de ser um filme da Disney, porque musical, hahaha. Curiosidade que ninguém se importa muito, a protagonista no original tem a voz da Rachel Zegler, que basicamente é a Branca de Neve de 2025. E como eu disse, a Netflix tentou muito fazer com que esse filme quebrasse a barreira e explodisse, porque eu nunca vi a Netflix marketar uma animação tanto igual eles marketaram esse filme. Tipo, é claro, tem Arcane, mas Arcane eles só marketaram a segunda temporada porque, bom, Arcane, né? Mas é que eles marketaram muito, toda hora tinha um trailer com propaganda, é muito doido, porque até na tela principal do YouTube você viu uma propaganda desse filme. E spoiler, não deu muito bom mesmo. Porque ele tentou ser um filme de princesa com pegada Pixar, só que lá no final você descobre que na verdade era um filme sobre divórcio, que é uma temática que seria bem interessante se tivesse sido colocada desde o começo, mas enfim, vamos pra 2026. Como eu disse no começo do vídeo, quando o primeiro trailer de Swap ou Mágica, não, Como Mágica saiu, eu olhei e falei, tanto faz, sabe? A única coisa interessante era que o Michael B. Jordan tava ali e eu gostei muito de Sinners ou Pecadores, então eu talvez ia dar uma chance por isso, também não é porque eu falo de animação, mas enfim. Aí o filme saiu, eu lembrei que ele tinha existido, assisti, me surpreendi com a qualidade da animação, eu não esperava aquela qualidade. Dentre de todos os filmes feitos pela Skydance até agora, é o mais bem animado. Os personagens são até que legais, não são ruins. A mensagem não é de todo ruim também, até que é boa. Eu acho que é o filme com a melhor mensagem deles até então. O twist é bom, nossa, o twist é realmente bom, eu não tava esperando. Então, talvez porque eu fui não esperando muito do filme, mas enfim. Só que eu tenho que admitir, o fato deles não terem tido coragem de manter a morte do protagonista, cara... E assim, eu sei que alguém vai usar o argumento mais ridículo já feito na face da Terra, que mas é um filme pra criança e não sei o que. Eu nem vou entrar nesse ponto, eu só vou dizer que, cara, eles seguraram isso por tanto tempo e você já tava começando a aceitar. Todo mundo no filme, dentro do filme, já tinha aceitado a morte do cara, pra simplesmente no finalzinho, ele tá vivo, e perder todo o peso. Quando isso aconteceu, eu basicamente deixei completamente de lado a animação, porque era genuinamente a coisa que mais destacava esse filme. Porque se eles tivessem tido essa coragem, esse filme era papo de um dos melhores de 2026, fácil, só por causa dessa coragem e decisão final. Mas se eu vou pegar o meu ranking lá no IMDb, na minha conta, basicamente tá assim, ele tá nessa colocação aqui. Mas esse filme aparentemente deu uma boa quebrada na internet, você encontra vários clipes por aí, as pessoas com raiva de um peixe, e o filme realmente ficou bem popular e foi algo inesperado, porque era um filme da Netflix, com todo respeito, oferecia algo, mas no final não teve coragem de realmente fazer completamente. Eu acho que basicamente é isso, é divertido revisitar quando um filme da Netflix quebra a internet ou algo assim. E assim como em 2027 a gente vai ter uma versão animada de A Fantástica Fábrica de Chocolate, em 2027 a gente vai ter a terceira temporada de Frieren, onde você vai poder presenciar o Pic sendo lançado pela terceira vez. Viva para que você possa presenciar Frieren em terceira temporada. Assista Frieren!